Olá, gente, eu sou Josi Oliveira, esse é o Terror, Mistérios e Lendas. Hoje é dia do quadro Lendo Relatos dos Inscritos, relatos que vocês enviam pra gente lá no direct do Instagram, @Mistério e Lenda. Hoje eu vou ler 2 relatos, são da mesma pessoa, tá? É da Roberta, da cidade do Leme, lá em São Paulo. Ela é da Umbanda e dividiu um pouquinho das experiências dela com a gente. Em breve terão mais relatos dela, tá bom? É a nossa Roberta? Nossa Roberta, lá de São Paulo. Oi, amor, que saudade de você! Alma perdida. Após passar por algumas religiões, me encontrei na Umbanda. Quando comecei a trabalhar minha mediunidade, passei a ver os desencarnados de forma mais nítida. Nesse dia, tomei café e estava preparando as coisas para ir à praia. Só iria abrir as cartas para fazer uma consulta online antes. Na hora que abri as cartas, estava montando a mesa, já comecei a entrar em outra frequência, mais fechada, mais pesada. Tinha uma cadeira na minha frente. Um homem sentou nela. Estava de calça jeans, camisa polo rosa, tinha cabelo curto e ele estava desesperado e com energia muito densa. Eu não queria ouvir ele, então ele pediu para eu escrever. Falei que eu não ia escrever, que eu ia ler as cartas, ia fazer o jogo e ir embora. Eu tenho um mentor que acompanha quando vou psicografar e falei para ele que eu não queria escrever naquele momento. Mas o homem não saía dali. Minha companheira também sentiu energia pesada e já acendeu o incenso e defumou o lugar. Mesmo sem eu querer ouvir, ele começou a falar. Disse que estava ali perto da pista de carro. Mostrou o carro, mostrou uma mulher bonita de cabelo comprido, mostrou o filho de uns 10 anos de idade. Parece que ele se distraiu, não sei se bebeu, pois eu não deixei ele falar muito. Eu realmente não queria ouvir aquele homem. Ele sofreu um acidente, estava sentindo muita culpa, pois acabaram morrendo ele, a esposa e o filho. Ele me mostrou como ficou o carro após o acidente, e para eu ver que era verdade, mostrou a barriga machucada. E eu não gosto de ver machucados, já pedi à espiritualidade para não me deixar ver, pois eu fico impressionada e começo a sentir a dor também. Nesse momento, minha barriga começou a doer e minha companheira chamou os Exus, os guardiões, para encaminhar ele. Após isso, ele sumiu e não ouvi mais. Eu não sabia que religiões de matriz africana fazia essa parte também, de ver, psicografar e tal. Não. Ajudar, sim. Não faz. Mas a Roberta, ela tem um espectro muito aberto para mediunidade. Ela é uma médium muito O campo da mediunidade dela é muito aberto. Muito aberto. Então, além da religião dela, ela consegue pegar umas coisas de outras e trabalhar nelas também. Isso, ela consegue e não vamos esquecer que ela tem isso nela, né? Até ela se encontrar agora com a religião, ela pulou muito. É que essa menina é nossa amiga e ela já participou de outras religiões, né? Sim. E ela sempre é muito assim... correta, ela é muito certa. Se ela tá ali, ela participa, ela faz tudo direitinho, sabe? Ela é muito correta, muito responsável, ela estuda, ela bota a mão na massa. Então ela é dedicada. Como ela já passou por algumas, né? Ela acaba pegando essas experiências aí. Ela no encontro religioso dela, ela passou por N religiões de energias trabalhadas de forma diferente, estudou afinco e a fundo cada uma delas. E em cada uma delas ela encontrou uma porta de entrada. Porque às vezes você tá na religião, você estuda, você tá ali anos e anos e anos e anos e não consegue absorver o conhecimento. Você só tá ali pela fé mesmo. Tem pessoas que só estão ali pela fé, mas não conseguem trabalhar a energia de forma correta. Tem gente que só quer um lugarzinho para estar. Ai, me encontrei aqui, sei lá, um exemplo, na igreja católica. A pessoa só vai... reza a missa, participa das coisas direitinho, bonitinho. Tem um tempo. Mas ela não tem aquele compromisso. Não quer participar das festas, das coisas, não quer. Ela quer só estar ali no cantinho dela, mas ela gosta. Ela se encontrou, mas ela quer só ficar ali quietinha. E tem gente que não. Tem que participar, meter a mão na massa. A Roberta é dessas, que aonde ela vai, ela tem que meter a mão na massa. Ela teve um sonho com a minha entidade protetora que eu nunca nem tinha falado pra ela qual era. Ela me ligou, a gente conversando, ela virou e falou assim: Van, me diz uma coisa, porque eu tive uma visão, não sei se foi sonho ou foi visão, de um homem muito grande, com umas penas, uma floresta. É, minha entidade protetora.
nos dois segmentos religiosos, tanto Umbanda quanto Candomblé, é minha entidade protetora e fora dela também, porque a minha família ela tem um quê com a floresta, né? Eu venho de raiz indígena, então o que vai se explicar? E ela não sabia da minha vida religiosa. Ela não sabia. Essa parte da minha vida religiosa ela não sabia. Então, ela é muito intuitiva. Graças a Deus ela se encontrou, porque isso é muito lindo. Eu fico imaginando as pessoas que não conseguem, né, que não conseguiam antigamente se encontrar, eram taxados como loucos, esquizofrênicos e por aí vai. E deve ser enlouquecedor mesmo, né, cara? Você ver, ouvir e achar que tá maluco. Vamos pro segundo relato da Roberta. As vovós apareceram para mim. Depois do carnaval de 2025, estava fazendo um atendimento a 4 mãos, eu e minha companheira. Enquanto eu faço massagem relaxante energética na pessoa, ela faz uma sessão de reiki com benzimento. Estava quase no final do atendimento, eu olhei para minha companheira e vi uma senhora perto dela, baixinha, fortinha, de cabelo branco e comprido. Falou que sempre estava junto com a minha companheira e que era uma ancestral dela. Quando eu vejo essas coisas, eu entro numa vibração diferente, como se expandisse o campo energético, e eu já sei que tem algum desencarnado por perto. Essa senhora me falou umas coisas, eu sentei e anotei para não esquecer. Passou umas defumações, umas ervas para minha companheira fazer, e inclusive ela já estava procurando por isso. A companheira dela já estava procurando umas ervas, umas coisas específicas para fazer, estava procurando, mas não estava achando o que ela queria. E o que essa avó falou para ela fazer era exatamente o que ela estava procurando. E explicou a ela como fazer. Explicou para mim, né, para eu passar o recado para ela. Mostrou bem o cabelo grande e disse que gostava muito de chá. Disse que sempre tomou muito chá, que era para eu falar isso para ela, que ela iria saber quem é. Contei para minha companheira e ela disse que era sua bisavó, Dona Rosa, e que ela sempre sentia uma presença, mas não tinha certeza de quem era. Nesse mesmo dia, minha sogra veio e almoçou com a gente. Minha companheira foi contando o ocorrido para a mãe dela e a mãe dela confirmou quem era. Todas as características batiam, e que ela amava tomar chá de todos os tipos, era amante das ervas, e quando não podia fazer, pedia alguém para fazer para ela. Nesse mesmo dia, eu vi a avó Maria Conga, que é a entidade da minha companheira. Falou comigo que estava falando com a minha companheira, mas ela não estava ouvindo, e disse para ela fazer as coisas com as ervas e pipoca, que ela sabia o que era. No outro dia à noite teve gira e a Maria Conga veio de novo. E quando foi minha vez de passar com ela, ela disse: "A avó agradece que você passou o recado para a menina." Uns dias depois, na hora do almoço, estávamos conversando sobre grana. Tivemos alguns apertos, minha companheira dizendo que queria comprar os ovos de Páscoa para criança e tal, mas a grana não estava entrando, estava muito difícil. A avó Maria Conga apareceu novamente e falou rindo: "Esses encarnados são muito apressados, não precisa ter pressa." Eu passei para minha companheira o recado e ela falou: "Não é pressa, é que as coisas precisam andar, precisam acontecer, a Páscoa está perto, o que a gente vai fazer?" De repente comecei a pensar em café. Falei: será que eu passo um café para oferecer para a avó Maria Conga? Eu já tinha feito cafezinho com bolo cedo para oferecer a ela, estava lá, mas fiquei pensando no café, acho que vou fazer um café de novo. Nisso, a madrinha do filho da minha companheira apareceu lá, de repente, sem avisar, e levou uma sacola cheia de chocolate para cada uma das crianças. Tinha M&M, Kinder Ovo, só coisa boa. Essa moça ama café e diz que toda vez que chega na nossa casa sente vontade de tomar café. Ou seja, a avó disse para minha companheira se acalmar é porque os chocolates já estavam vindo e deu a intuição do café, pois a pessoa que estava chegando ama café. Foi lindo demais. Ai, eu tô bonitinho. Bonitinho, né? Quem é da religião fala que os vovôs e as vovós são assim umas coisas fofas de lindos, de maravilhosos. Gente, quem não é da religião não sabe o medo. 70% das pessoas da religião tem medo. Vamos botar respeito pela fumaça de um cachimbo. Pronto, não preciso falar mais nada. Então, minha mãe tem uma história muito bonita com a vovó Maria Conga. Foi ela que fez meu parto, minha mãe diz.
eu tava virada, não nascia de jeito nenhum, já mais de 24 horas, a minha mãe, e não nasce, a bolsa já estava estourada a 48, e não nasci. Minha mãe falou que só começou a nascer quando ela começou a pedir a proteção da Vovó Maria Conga. Tem N coisas que depois de nascida, depois de crescida, eu sempre ouvi da Vovó Maria Conga. Toda vez que ia num passe, entendeu? É complicado. É o que eu falei, quem é da religião, tá, tem um medo da fumaça do cachimbo, que olha, a fumaça subiu, os segredos apareceram, entendeu? Mas eles são muito protetores, conhecem de ervas como ninguém. Os preto velhos, né, os vovôs e vovós, eles são os nossos ancestrais, são os negros do quilombo, que viveram aqui em terra, que estão... A vida não foi fácil e acabaram se tornando espíritos, né, que não tiveram a sua ascensão, mas que estão aqui em proteção dos seus descendentes. Eu vejo como proteção dos descendentes. Estão aqui para proteger os seus descendentes. E quem são os descendentes deles? Somos todos nós. Brasil, religiões à parte, é o máximo respeito aos nossos avós, aos nossos bisavós, porque essa é a nossa descendência, entendeu? Tanto que a companheira dela, quem estava do lado dela era a bisa. É verdade. Entendeu? Então, quem é que não tem história com avô, com a avó, que sonhou, que não sonhou, que sente a presença, mesmo não tendo apego nenhum à religião? Então, assim, é muito bonito essa ligação, né? Sim. E esse cuidado. São fofos. Tem relato de avó aqui também. Acho que é o segundo ou terceiro lendo o relato dos inscritos. Acho que é Eu Vi Minha Avó, o nome do relato. O vídeo é O Homem da Adaga e Eu Vi a Minha Avó. E nesse tem um relato extra da Vanessa também lá, que é a história com a avó também. Deixar aqui e aqui. Tem a história da Vanessa lá também que ela contou, que ela sempre surge com um. Geralmente quem tem ligações religiosas, né? Tem a mente, tem o corpo aberto para energias, passa por muita coisa. E dizem os meus antigos que quem acredita em reencarnação, que essa é a minha última reencarnação. Então eu já passei por muita coisa, né? Muitas vidas, muitas coisas. Olha, eu não quero nem saber, porque se eu tiver que voltar de novo... Ah, não, gente, não quero voltar, não. Vocês querem voltar de novo? Se existir reencarnação, vocês querem voltar? Eu não quero, não. Olha, no dia que falaram pra mim que era a minha última reencarnação, eu falei assim, graças a Deus, porque eu não aguento mais ver esse mundo, nessa terra. Não é possível. Já pensou voltar mais uma vez? Não dá. Pelo amor de Deus. Eu fico muito curiosa pra saber se é realmente, se não é. Porque foi o que eu falei, tem certas coisas que mesmo você sendo da religião, você fica meio cético, sabe? Para certas coisas. Mas eu acho bom isso, eu não acho ruim. A sua mente fica sempre aberta para você estudar, procurar saber, questionar. O questionamento sempre. Qualquer religião, não se questiona, gente. Tem uma coisa muito esquisita, tem uma coisa estranha, tem um negócio ali, questiona. Mesmo se não for nada de esquisito, de estranho, se for dentro ali do livro da religião, questiona. A pessoa que está te ensinando, ela tem que saber te responder. E o que ela te respondeu, vai em outros lugares, pesquisa, Google tá aí. Lendas, mitos, histórias, tudo você tem que questionar, gente. Questionar e pesquisar, tudo. Dá um pouquinho de trabalho, cada lugar que você for aqui na internet vai falar uma coisa, mas você estudar, tira suas conclusões também, é importante. Não vamos ser cegos por causa de religião nenhuma, tá bom? Não sou contra a religião não, tá? Mas vamos pesquisar, vamos estudar, porque é importante, é muito importante para vocês. Então é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Manda lá no Instagram, @misteriolenda, lá no direct. Não deixem de entrar aí na nossa vaquinha, no nosso Apoia-se. Se você puder dar uma ajuda lá pra gente. Como eu falei em outro vídeo, eu não sei se lá tem valor mínimo, realmente não sei. Mas se não tiver, gente, qualquer valor, R$1, R$2, R$5, o que vocês sentirem no coração vai ajudar muito a gente a poder trazer melhorias aqui pro canal, tá bom? Todas as nossas outras redes estão aí na descrição do vídeo do canal. Estamos no Facebook, Kawaii, TikTok, estamos em tudo aí, Spotify. Agora são 1 da tarde. Mais tarde, 5 horas, sai o episódio lá no Spotify. Então, se você não pode ou não gosta de assistir vídeo, prefere ouvir, vai lá, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, gente. Tchau!